Ah, querido Ben, boa noite, querido. Todos os nossos irmãos da Casa Semente de Luz, boa noite. Ana Célia, Kátia, Catarina, Carol, Ana Célia. Oi, Kátia, oi, querida. Regina Barbieri, Vanilson Mateus. Oi, Ana, boa noite, querida. Boa noite, Kátia. Salve, Evenilton, boa noite, meu querido. Lucila Cordeira, boa noite. Beth Patinhas, oi, querida. Adri Campese, Bruna Godoy, sejam todos bem-vindos. Oi, Fran, boa noite, minha querida. Não é, Kátia? Eu acho que a última live que nós fizemos aqui foi com o Renato Prieto, não é? Falando do nosso Lar 2. Ah, opa, Sara Botelho de Portugal, Samara Fernanda, Silvia Gavioli, oi Cristina Risério, Ivani, Fabiola César, Gisele, opa, Yara, oi Yara, boa noite, Bárbara, amor da minha vida, oi, não Márcia, só por aqui, depois a gente vai baixar a live vamos baixar a live para o YouTube, ok? Gratidão Evenilton, gratidão, Fátima Guardão, boa noite, Joca e Rosângela, nos deem notícias por favor, Joca. Vera Mai, boa noite. Fátima, minha querida, boa noite. Eu vi que você mandou mensagem, eu não consegui ver, mas amanhã eu vejo. Laís, boa noite. Micheline, boa noite. Cida Diogo, Gisele Saraiva. Oi, amada. Oi, meu amor da minha vida. Vera Mai, boa noite. Vamos aguardar mais alguns instantes. Oi, G, boa noite. Dani Lima, boa noite. Valdineia Alves, boa noite. Paulo Peixoto, boa noite. Deixa eu ver que horas são. Vamos aguardar só mais um minutinho. E aí nós chamamos o nosso querido Vitor Hugo. Mônica Botelho, Jovitz, Gisélia Saraiva, boa noite. Jaqueline Almeida, Regina Rodrigues, sim, vamos aguardar. Silvana Pedroso, oi Carla, boa noite, minha querida. Dani Lima, boa noite. Desaprendeu, amor? Eu também. Loja Via Decorações, Dalva Ferreira. Silvia Rodrigues, Silvana Pedroso. Pois é, Cristina, sobrevivendo ao Covid, sobrevivendo. Salve Juarez, meu querido, Mocinha Lima, ele já está na live, vamos ver aqui. Vitor Hugo, querido, só me dá um oi aqui, por favor, para eu te adicionar aqui, eu te chamar. Por favor, querido. Vamos ver aqui se ele já está aqui online. Pronto, querido. Opa. Que bom. Vamos só aguardar para conectar. Já te convidei, querido. Oh, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, como é que o senhor tá? Boa noite, tudo bem? A sua voz só está um pouco baixa, Vitor. Ué, deixa eu ver, o que que será? Ahn, ahn, oh, Deus. Uai, só. Pera aí. Queridos, só me digam se vocês estão ouvindo bem o Vitor Hugo. Não, Alana, depois eu vou baixar no YouTube. Só me digam se vocês estão ouvindo bem o Vitor Hugo. Você está ouvindo bem ele, amor? Amada, só me diz realmente se você está ouvindo bem ele. Vitor, querido, só fala alguma coisa. Só fala alguma coisa. Alô, boa noite, som testando. Então eu acho que é o meu celular. Deixa eu só botar aqui, então. Deixa eu ver agora. Tô te ouvindo já. Ah, Pronto! Que coisa boa! boa noite, agora com força, com alegria. Queridos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Deixa eu só tentar mexer um pouquinho aqui no celular
porque faz muito tempo que a gente não faz live aqui pelo Insta. Ah, eu acho que aqui agora ficou bom. Queridos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Há muito tempo eu queria estar aqui com o Vitor. Obviamente ele não me conhece, mas eu e muitos de vocês aqui o conhecem. A Casa Sementes de Luz, inclusive, está também fazendo a retransmissão, o Centro Espírita aqui de Brasília, porque o Ben esteve lá no Fraternidade Sem Fronteira, onde você esteve, ele te conheceu, então eles estão nos transmitindo. E, bom, eu vou só falar algumas coisas, aí depois fazemos a nossa prece e iniciamos a nossa live. A doutrina espírita, queridos, como eu sempre digo, é uma religião muito nova. Teologicamente falando, ela é um bebê recém-nascido, tem 160 anos. Se nós formos estudar o cristianismo primitivo, nós vamos ver que 160 anos é muito pouco. E nós vamos vendo pessoas surgindo, nomes se fazendo presentes no nosso movimento espírita, para levar a palavra do Cristo e da imortalidade maior para toda a humanidade. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que não conhecem o Vitor Hugo, esse menino, quantos anos você tem, querido? Eu tenho 23. Nessa presente existência. Isso. E o Vitor Hugo, muito novo, ele já está fazendo uma grande diferença no nosso movimento, para essa nova geração que precisa se fazer presente. Uma nova geração precisa se fazer presente para não somente falar a língua dos mais velhos, mas igualmente a língua dos jovens. Gratidão, meu querido, por você estar aqui conosco. Gratidão imensa, meu irmão. Vamos agora, então, queridos, vamos neste momento, vamos fazer a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos, Senhor, para aprender sobre as suas lições de amor e de caridade. Que hoje, em nosso estudo, mais uma vez, Senhor, possamos sair mais esclarecidos, mais consolados, mais fortalecidos para a caminhada que nos cabe. Ajuda-nos, Mestre, a sermos melhores. Ajuda-nos a sermos instrumentos teus de paz e de amor, onde quer que estejamos. Nesse momento, Senhor, abençoe o Vitor Hugo. Essa luz que veio para brilhar dentro da sua doutrina consoladora. E que ele possa, através da sua fala, fazer com que todos nós possamos sentir a sua presença junto a nós. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos por iniciado a nossa live da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, um rápido aviso, ok? A nossa live de amanhã, que seria a live presencial, a live de Natal, seguida do coral, eu não estarei mais presente porque eu estou com Covid. Então, amanhã não teremos a nossa palestra presencial. Amanhã de manhã, permanecemos com o estudo de Luiz Sérgio com a minha esposa. E domingo à noite, normal, o nosso estudo no roteiro de Jesus. Tá bom? Já tomei muito tempo. Querido, mais uma vez, gratidão imensa por estar aqui conosco. A palavra é sua, meu irmão. Eu fico muito agradecido pelo acolhimento, pelo abraço espiritual, por esse voto de confiança e a oportunidade de estarmos juntos. É verdadeiramente um presente para o meu coração e me sensibiliza enormemente a sua bondade. Hoje a gente vai conversar um cadinho sobre uma mensagem do livro Fonte Viva, intitulada Humanidade
real. Eu, como sempre, esqueço de perguntar sempre o tempo, assim, como que o senhor prefere que é a dinâmica? Querido, as lives do Instagram geralmente são de 1 hora. Sim. Então, o tempo é seu. Simples assim. Perfeito, vamos lá. Vamos que Jesus nos conduza para que a gente possa falar com simplicidade, com acerto. Hoje a gente vai comentar então a respeito dessa mensagem do Fonte Viva, intitulada A Humanidade Real. É a lição de número 127 do Fonte Viva. E é uma mensagem que toca, talvez, num dos pontos assim que mais nos ensina. Olha o irmãozinho aí entrando. Boa noite, irmãozinho. É uma das partes do Evangelho, talvez, que mais nos chame para reflexão. E que, de certo modo, com a ajuda de Públio Lentulus, de Emmanuel, no há 2000 anos, a gente compreenda a dimensão do que se trate esse instante. Jesus, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser crucificado. É esse pedaço que a gente gostaria de comentar. É a partir desse momento histórico que Emmanuel, baseado numa fala de Pôncio Pilatos, ele vai nos chamar para pensar na humanidade real. Já, como que adiantando, está extremamente ligada com a perspectiva que temos da verdadeira criatura. Não por acaso no mundo, quase sempre, hoje o Brasil perdeu, por exemplo, e lidar com a ideia do fracasso, desse homem que fracassa, desse homem que de certa forma não consegue o êxito no mundo, né? Por vezes traz uma certa instabilidade, uma certa insegurança. Quando a gente pensa no Cristo, naquele que de certo modo representa a luz dos nossos passos, mas que não conseguiram vencer no mundo, para muitos apresenta-se aí ele como um derrotado. Todo o seu esforço, todo o seu empenho, todo o seu trabalho iria por água abaixo, numa certa perspectiva, um tanto que pessimista. No entanto, através dos olhos da alma, vamos perceber, no entanto, que nós estamos diante de alguém que, apesar de no mundo não alcançar as fileiras do êxito aparente, conquistar a mais nobre dignidade, concretizando o padrão do verdadeiro homem, homem no sentido de criatura, como o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, vai fazer referência. Jesus é esse novo Adão. Se Adão, aquele primeiro modelo, ruíra, porque aparentemente atendera seus anseios tão somente materiais, mas esquecera dos compromissos espirituais, aqui vemos Jesus, que apesar de no mundo ser julgado e condenado, né, na gravidade de um criminoso, ressurge luminoso na excelência de um coração que ama e ampara a humanidade, que perdoa e compreende os corações. E visitando um pouquinho o contexto, né? Jesus, ele está no Getsemane e ele vai ser preso. Judas com os guardas chegam e ali naquela circunstância começa então esse desfecho da vida material do Cristo, da sua encarnação. A partir do instante que os guardas colocam-lhes as algemas, surge Simão e vem como que, né, tentar defendê-lo, arranca a orelha do soldado. Jesus diz: embainha tua espada, Pedro. Não faça isso. Não é desse jeito. A humanidade real não se demonstra, não se efetiva no plano das criaturas pela vitória através da violência, da imposição. Simão é convidado então a baixar a guarda, no sentido a não revidar, a não violentar o outro, a não retribuir o mal com o mal. Esse evangelho que fora construído em bases tão seguras de amor, de entendimento, de compreensão e de misericórdia, precisaria manter-se íntegro.
E aqueles que quisessem permanecer no legítimo testemunho deveriam igualmente abraçar essa causa redentora da pacificação. Era preciso pacificar. Jesus começa esses testemunhos que para nós outros representam a hora grave. Ali naquele instante, talvez reluzia o sol de infinito amor para a humanidade inteira. Ele caminha então até a prisão, aonde vai ficar por um determinado momento nas mãos das autoridades judaicas, que vão fazer de tudo para encontrar algum motivo para incriminá-lo diante das autoridades romanas. Os judeus não queriam sujar as mãos, não queriam matar Jesus, ter as suas mãos manchadas por causa disso. Não tinha motivos, em verdade. Era preciso encontrá-lo. E se na perspectiva dos doutores da lei que estavam à frente do caso, a justificativa era a blasfêmia, essa justificativa não valeria diante das autoridades romanas. Era indispensável alguma coisa. O suposto crime que Jesus vai ser acusado é querer ser rei dos judeus. Então ele fica por determinado tempo nessa prisão sob o olhar das autoridades judaicas. É nesse momento que Simão Pedro vai negá-lo 3 vezes. É nesse momento que Maria de Nazaré vai ver o seu filho preso pela primeira vez. É um instante sensível. Jesus carinhosamente vai fazer o possível para sustentar o ânimo de todos através do seu olhar sereno e do seu coração doce e amoroso. Ali naquele instante permanecia confiante em Deus, até que vai chegar ao ponto que ele vai ser levado às autoridades romanas. Era preciso então que criasse um contexto. Essas autoridades vão e apresentam-no diante de Pilatos. E é nesse julgamento que Emmanuel vai extrair o versículo para comentar sobre a humanidade real. Até aqui, aparentemente, parece que Jesus encolhera-se diante dos homens e apagara a sua própria luz. Mas, pelas vias da sensibilidade, reconheceremos aqui, no entanto, as horas que talvez o amor foi mais expressivo, instantes que a bondade raiou tão intensamente, porque Jesus mantivera-se sereno. Essa humanidade real, dessa criatura, desse espírito que entende que acima de si mesmo existe Deus. A humanidade real, ela tem bases sólidas, a conexão efetiva. Minha namorada aí, boa noite. Essa criatura que tem bases na comunhão com o Pai, que confia no Criador e que compreende a transitoriedade, a impermanência, as condições que a todo momento podem se alternar no mundo. As condições que podem se alternar no mundo. Então, Jesus apresentado para Pilatos. Talvez a gente não tenha dimensão do que representou o instante do julgamento de Pilatos. Emmanuel ajuda a gente a entender. Porque o que a gente sabe é Pilatos estava ali no controle da situação, e aí ele recebe as autoridades judaicas, elas comentam o crime, eis que tem uma multidão como que inflamada ali acompanhando todo o caso, e Pôncio Pilatos recebe as denúncias, vai até o Espírito do Cristo e pergunta se ele era rei dos judeus. E aí Jesus vai trazer ali uma questão. Tu dizes, o meu reino não é desse mundo. Nessa hora, como que Pilatos ele vai ficar meio balançado, porque os referenciais do Cristo não estavam reduzidos ao plano material. E ele vai voltar nos judeus, vai trazer a questão para os judeus, e de novo ele volta para o Cristo. E vai ficar assim como que num impasse, o que eu passo?
E onde, de certa forma, Pôncio Pilatos chega e questiona o que é a verdade nesse caso. Porque eles estão falando uma coisa, você está falando outra. O que é a verdade? Jesus responde a verdade através do próprio silêncio. Isso o Evangelho de João nos conta. Mas Emmanuel nos dá a conhecer com mais profundidade esse contexto num capítulo do livro Há 2000 anos. Porque Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, ele participará desses instantes das decisões do futuro do Cristo na Terra. Ele estará junto a outros corações que deterão as condições ali de enveredar para outros rumos a situação de Jesus no orbe terrestre. E se a gente pensar, Pôncio Pilatos, ele não decide a questão sozinho. Em meio a tudo que estava acontecendo, a presença da multidão fazia-se presente a alvoraçada. Pôncio Pilatos, por exemplo, vai questionar primeiramente a Públio Lentulus. O que ele achava? O que de certa forma ele pensava a respeito? E é nesse momento que Jesus, o Públio Lentulus vai dizer: conheci de perto o profeta de Nazaré, em Cafarnaum, onde ninguém o tinha na conta de conspirador ou revolucionário. Primeiro ele começa trazendo a referência do povo. Olha, todo mundo, né, não concebia Jesus como um conspirador ou revolucionário. Suas ações ali eram de um homem superior, caridoso e justo. Jamais tive conhecimento que sua palavra se erguesse contra qualquer instituição social ou política do império. Certamente, alguém o toma aqui como pretendendo a autoridade política da Judéia, cevando-se no seu nome as ambições e despeitos dos sacerdotes do templo. Então, o que Públio Lentulus faz? Ele fica, né, apresenta aqui uma opinião dos outros. Uma opinião dos outros. Aí ele vai dar a sua. Mas já que guardares no coração os melhores escrúpulos, por que não enviais o prisioneiro ao julgamento de Antipas? Aqui é que talvez Públio Lentulus, se tivesse guardado qual a sua esposa Lívia, a essência desse Jesus, o significado da sua presença, sua postura teria sido diferente. Ele poderia, nesse instante, ter como que iniciado um novo período desse julgamento, uma nova etapa. Porque ele traz, a princípio, como que um ar assim de alguém que realmente não fizera nenhum mal. Mas ele lava primeiro as mãos. Algo interessante, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Egoísmo, chega um momento que o Espírito Emmanuel, né, que Chico depois vai dizer que é esse mesmo Espírito que dá a mensagem, ele vai comentar sobre o ato de Pôncio Pilatos de ter lavado as mãos. Mas o curioso é que ele primeiro, antes de Pôncio Pilatos, ele lava. Porque tiveram contato com Cristo, experimentaram ali no coração a sua sagrada presença, mas não conseguiram assumir naquele instante o testemunho. Jesus, que fortalecera o espírito de sua esposa e que auxiliara na restauração de sua filhinha Flávia, recebera do senador não o olhar atento ou a palavra verdadeira e sincera, mas alguém que se distanciara do próprio direito de escolher. Então, enviado a Antipas. Todo mundo concorda com a ideia e a sugestão de Públio Lentulus. O que Antipas faz? Ele manda açoitar o Cristo. São essas primeiras punições, primeiras sanções que Jesus é colocado nas mãos dos judeus, nas mãos dos romanos. E o Antipas, o Herodes Antipas, ele vai devolver novamente. Ele vai devolver novamente o prisioneiro
para Pôncio Pilatos, para que eles resolvessem, para que eles tomassem uma posição. E a multidão alvoroçada, ela vai começar a querer entrar no palácio, conforme vai narrando Emmanuel no Há 2000 anos. Como que um ensurdecimento por causa das manifestações que ocorriam de maneira intensiva. Eles vão ter que tomar uma decisão. Pôncio Pilatos se reúne urgentemente de novo com as mesmas pessoas. E uma nova sugestão é apresentada. Uma nova sugestão é apresentada. Públio Lentulus também tem parte nessa sugestão. Ele como que traz a questão, olha, que tal apresentarmos um criminoso que efetivamente seja odiado pela massa comum? Então, quando a multidão tiver que escolher, ao invés do Cristo, escolherá esse criminoso. Eles buscam nos arquivos e encontram um, Barrabás. Barrabás é como que alguém que no imaginário comum representava esse homem odioso. Esse homem odioso. A sugestão é como que acatada. Pôncio Pilatos, ele vai, diante do olhar comum, apresentar, então, para o julgamento da população. Ele vai dizer, eis aqui o homem. É a famosa frase, como a enobrecer e dignificar o Cristo. E é algo que Emmanuel ele vai trazer na mensagem, logo no início dela, dizendo assim, apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Não, o modo como Pilatos escolhe é profundamente importante. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores, Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não rebelara. Preso, exercera paciência. Humilhado, não se entregou a revedes. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Observemos aqui como que a sutileza de Emmanuel para mostrar a condição de Jesus. Se naquele momento, pelo olhar comum, Jesus, que havia sido aplaudido anteriormente, vai ser ovacionado, vai ser escolhido para a pena que era aplicada tão somente aos criminosos mais perigosos daquele instante. A crucificação era de tal modo um fato odioso que somente pessoas assim extremamente odiadas eram postas a público nesse cenário de vergonha. Jesus é como que confundido com alguém, por um povo que o entregara. E algo curioso, porque Jesus passa por 3 tipos de desafio. O desafio da solidão, o desafio da ingratidão e o desafio do desprezo. A solidão porque os discípulos mais diretos o abandonaram na hora grave. Aqueles que talvez experimentaram desse amor mais profundo foram aqueles que não conseguiram seguir o testemunho mais evidente, com exceção de João, o discípulo que se sentia profundamente muito amado e que fizera questão de marcar isso no seu evangelho, reconhecendo essa ligação profunda de alguém que permaneceria com Jesus até o final, até a consumação dos séculos. Alguém que permaneceria para divulgar esse amor profundo. E sentir anteriormente o coração do Cristo bater, porque colocara a sua cabeça, reclinava a sua cabeça sobre o coração do Mestre na Santa Ceia. João, junto às Marias,
serão aqueles corações que se ocuparão de alguma coisa fazer em nome de Jesus, alguma coisa realizar. Teremos o Cirineu, que vai ser como que constrangido nas circunstâncias, ele que voltava do campo vai ser colocado no cenário para estar ali auxiliando, ombreando com Cristo na crucificação. E que Maria Dolores vai nos dar notícia. Ele tinha uma filha em casa que era cega. E Jesus, que recebera ali o testemunho em meio a uma circunstância tão adversa, depois visitará o coraçãozinho dela e curará os seus olhos. O pai vai chegar em casa e, surpreso, vai ver a filha, que até então era cega, enxergando. E o pai questiona: quem que é? E naquele momento ela conta: foi um homem chamado Jesus. De tal modo, o Cristo, na crucificação, se colocara à disposição da humanidade como um todo. Lançara o olhar carinhoso e profundo a Tomé, que não conseguira permanecer fiel, mas que se aproximara da crucificação. Jesus, longe de condenar-lhe, lança a expressão de um perdão sincero e legítimo. É na crucificação que os anjos benfeitores irão se manifestar alegremente pelo retorno do Messias. Um contraste num plano onde parecia a suprema derrota. Jesus marcara a enorme vitória. A partir daquele momento, a humanidade iniciaria um novo ciclo. As lições eternas da não violência, do amor aos inimigos, do não revidar, do perdão das ofensas, guardaria um novo capítulo nas páginas do porvir. Seria questão de tempo que os nossos espíritos conseguissem de tal modo digerir a expressão dessas lições. Lívia, ela irá igualmente, ela é a única que consegue ver o Cristo, espírito e verdade naquela circunstância. Porque ela vai como que desdobrar-se, né, o fenômeno de emancipação da alma, e irá ter com Jesus. E espiritualmente o verá. Naquela hora, Jesus notará a sua presença fraterna, lançará sobre o seu coração um olhar puro e verdadeiro. Ela conseguira perceber antes de Maria Madalena, talvez, esse Cristo divino. Não a figura simplesmente de alguém que estava sendo, naquele momento, maltratado, mas de um coração que se erguera no mais alto padrão de beleza espiritual. O coraçãozinho de Lívia tivera a oportunidade, inclusive, de receber algumas palavras de Jesus, porque ela igualmente passaria por um pedaço difícil na vida. Posterior à crucificação, ela vai ter um grande desafio: lidar com a desconfiança do marido, que durante 25 anos abrirá mão da convivência por causa das suas suspeitas indignas. O coração de Lívia estiver com Cristo. A gente vai ter Simeão e Ana, por exemplo, que há 2000 anos vai ser narrado por Emmanuel, que eles vão percebendo que o cenário poderia ficar mais difícil. Eles que tinham tentado se movimentar de todos os jeitos, eles vão ir em busca das últimas bênçãos do Nazareno. Tal fato, naquele instante, culminava-se para que a visão do Cristo fosse marcada por essa aparente derrota. Essa aparente derrota. No mundo, lidar com o fracasso, com o insucesso, para a gente, por vezes, é o que é mais temível pelos nossos corações. Você faz um esforço e parece que não tem um correspondente no mundo. Você empenha-se em tal área e parece que não tem uma devolutiva favorável. Lidar com isso, por vezes, leva corações à crise de fé.
porque você pensa, estou me construindo na minha humanidade real, mas aquilo que recebo dos outros e da vida não corresponde àquilo que tenho semeado. Só que, para além dessa perspectiva tão humana e tão restrita, a vida nos convoca a refletir sobre as bases reais da vida. Não vencemos quando, de fato, alcançamos a auréola do mundo. Jesus foi marcado pela coroa de espinhos. O seu evangelho foi coroado pelos espinhos. Esse espinho que é simbólico. Esse mesmo espinho que Paulo de Tarso vai falar que sentia-o na carne. E que, de certo modo, marcava ainda certas fragilidades da sua alma. O Cristo aqui guarda como que a superação de todos esses espinhos humanos, porque não é um simples espinho. Ele guarda, ele está acima de todos eles. Ele superara, ele não venceram no mundo, mas venceram o mundo. De tal modo que o Honório Abreu, ele vai, num comentário bíblico, trazer uma perspectiva interessante daquela fala que Jesus acentua que o Filho do Homem não tinha sequer uma pedra para reclinar a cabeça. Honório nos ajuda a perceber que, para além de alguma referência ao desprendimento de Jesus, a não possuir posses na terra, nos trazia um aspecto espiritual mais profundo. Jesus não tinha, vamos dizer assim, nenhum pezinho na terra. Nos nossos sistemas, nos nossos costumes, nas nossas tradições, ele não estava limitado ao nosso modo de ser. Elevara-se acima da nossa condição, apresentando, não, nesse caso aqui, o padrão do anjo, porque se a gente fosse falar assim, fosse observar Jesus nas esferas superiores, a gente conseguiria encontrar desdobramentos ainda mais sublimes. Jesus se adaptou a nós. O Evangelho não é simplesmente aquilo que Jesus é. Na verdade, é uma parte daquilo que ele pôde ser ao nosso espírito. Aquilo que, de certo modo, permitimos nós que ele fosse, porque dava para ter feito muitas coisas diferentes. Nós poderíamos ter enveredados por outras estradas. O Cristo adapta-se às circunstâncias, qual acontece na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele acolhe, na nossa pobreza ainda moral, os nossos 5 pães e 2 peixes. E não só naquele instante que ele edificara aquela bênção milagrosa em que todos foram nutridos pelos esforços dos discípulos, que se dispuseram a alguma coisa a oferecer para que a vida agisse. Mas igualmente, em toda a trajetória, Jesus soube acolher-nos. Desde a manjedoura em que as primeiras testemunhas foram os animais, não, talvez, os nossos corações que nos sentimos ligados a esse amor profundo, mas os animais. Jesus, desde sempre, criara o clima de esperança, de amor e de bênção. Não correspondemos em suas expectativas e não tínhamos cabedal para isso. Mas o mais lindo é a misericórdia, com que souberam nos aproveitar na grandiosa lição da cooperação. O Evangelho se faz grande, porque no dizer, salvo engano, da mãe de André Luiz, se os inferiores não podem até os superiores vêm ao encontro dos inferiores. Como a dizer que as leis do universo não decretam distância, mas antes falam de proximidade. Quem ama se desdobrará para amparar os que vêm na retaguarda, lançando o olhar amoroso com humildade para que outros possam igualmente crescer. E é essa lição talvez uma das mais significativas. Jesus soubera diminuir-se, ser servo de todos,
a lavar os pés dos nossos sentimentos para que tivéssemos condições de aprender e compreender um pouco mais daquilo que nos caberia. Os discípulos, igualmente, que foram erguidos à condição de apóstolos, tiveram que igualmente lidar com a mesma lição da crucificação. Não essa lição do sofrimento, mas a lição do testemunho de amor. Porque a crucificação não é o sinal da dor, mas é a vivência, a exemplificação do amor mais puro que se doa, que nós intitulamos como perdão. Esse amor que se manifesta genuíno quando a ignorância alteia, quando muitas vezes a maldade se sobressai. É justamente essa expressão lúcida dessa humanidade real. Se por vezes os fracassos nos visitam o coração, compreendamos que para além das circunstâncias presentes, a vida chama-nos às lições necessárias. O fracasso só existe quando não há cumprimento do dever ou consciência tranquila. Se interiormente sentimos-nos em paz pelas responsabilidades assumidas e cumpridas, sigamos adiante. Porque para a ressurreição gloriosa marchamos, transformando a nossa própria alma, que na disposição que temos de cumprir aquilo que nos cabe, vamos nos entesourando desses valores espirituais que sobram, irrigando os nossos corações do sagrado sentimento de amor. A lição da humanidade real, e aí já leio aqui o finalzinho de Emmanuel para a gente encerrar e eu devolver a palavra para a gente ouvir o nosso amigo. Crucificado, Jesus voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Mostramos efetivamente que somos humanos quando a gente consegue sair do ciclo da vingança, o ciclo das baixas reencarnações em que por vezes satisfazíamos tão somente os intuitos animais e nos tornamos conscientes que viemos para a Terra para fazer luz em missão de amor e de bondade que a vida nos chama. Obrigado pela misericórdia, pela paciência, que Deus nos abençoe grandemente. Queridos, é de vozes assim que nós precisamos. É de vozes assim que o Cristo necessita. Nós precisamos levar Jesus ao coração das pessoas. Nós precisamos tocar o coração das pessoas. Jesus, quando ele esteve entre nós, e para chegar mais recentemente, Chico Xavier. Nós víamos a postura de Chico ao falar. E, olhando o Evangelho, nós vamos ver a forma como Jesus se colocava. O mundo precisa mais de Jesus. O mundo precisa mais de pessoas como você, meu querido, que tão novo já tanto tem a oferecer ao Cristo. Como eu sempre digo, queridos, Jesus não espera de nenhum de nós perfeição. Ele nos conhece, Ele sabe o nosso coração. Ele somente deseja de cada um de nós esforço no bem. Paz de espírito, consciência tranquila, no esforço constante de nos tornarmos pessoas melhores. Esse homem Jesus, que se cala perante Pilatos, que vai dizer: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele nos chama, ele chama a mim,
ao nosso querido Vitor, ele chama cada um de vocês a nós adentrarmos esse processo de autoconhecimento. É isso que está lá em João 8,32, conhecereis a verdade nos libertará. A proposta do Cristo, a proposta da doutrina espírita, como falamos ontem, se eu não me engano, na nossa live antes de ontem, na nossa live de quarta-feira, é nós conhecermos mais os ensinos de Jesus e nos esforçarmos para segui-lo. É claro que nós iremos falhar ao longo da nossa caminhada. É claro que muitas vezes não estaremos vigilantes o suficiente. Mas Jesus nos entende. Ele não espera de nós perfeição, ele espera de cada um de nós um esforço. É como eu sempre digo, ele não espera de nenhum de nós que sejamos faróis a iluminar a humanidade, queridos. Ele espera de mim, de vocês, que sejamos um palitinho de fósforo aceso. E se eu iluminar ao meu irmão que está do meu lado, e o meu irmão iluminar ao irmão que está ao lado dele, o mundo se torna luz. Vitor, meu querido, a doutrina espírita precisa de vozes como a sua. Jesus precisa de vozes como a sua. As pessoas que me seguem sabem disso. Pessoas que durante uma palestra resolvem fazer deboche, crítica, piada. Isso não é Jesus. Jesus precisa de pessoas como você, que adentrem o nosso coração. As pessoas precisam entender que nós precisamos trazer Jesus para dentro de nós. Nós precisamos aprender, queridos, isso vale para todos. Nós não devemos ir nas casas espíritas para sair rindo. Casa espírita não é stand-up. As palestras espíritas deveriam ser sempre focando ao Cristo de Deus. Sejamos todos nós, então, queridos, todos nós, instrumentos de Jesus. Pequenas coisas, como eu sempre falo, queridos. Se nós pedirmos auxílio à espiritualidade maior para vencermos a nós mesmos e nos tornarmos melhores com a pessoa que vive conosco debaixo do mesmo teto, com o nosso chefe, nosso subalterno, nosso colega, aquele parente mais difícil. É isso que Jesus espera de cada um de nós, levando um pouquinho de luz. Não é isso que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 14? Vós sois a luz do mundo. Deixo aqui o convite do Vitor Hugo e o meu convite. Nos lembremos sempre do Cristo. Busquemos sempre, como Emmanuel nos diz muito claro, perdoar. Buscar perdoar sempre. Desejar o melhor. E agradecer a Deus, queridos. Porque que bom que não somos nós, no caso, que estamos fazendo algo ruim. Agradeçamos a Deus. E ao nosso irmão que às vezes está em um estágio evolutivo, ainda, quem sabe, de não tanta maturidade, oremos por ele. Não é isso que está lá? Lucas 23, 34. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Vitor Hugo, menino, the boy of Jesus. Querido, a sua caminhada é longa e você já sabe disso. E a sua responsabilidade irá se tornar cada vez maior. Nesses poucos momentos que eu estou aqui presente com você, sou tomado de profundo amor e profunda gratidão, meu irmão. Gratidão por ter estado aqui conosco. E eu te peço agora, meu querido, que você faça nossa prece de encerramento. Vamos orar para a gente ainda mais essas vibrações sinceras do coração. A gente fortalecer a nossa ligação com o Divino Amigo. Estimularmos-nos no trabalho não é engrandecermos ninguém,
mas é nos nutrirmos da divina cooperação, que nos convida sempre a nos impulsionarmos na obra da caridade e do amor. Senhor, obrigado por nos permitirmos estarmos juntos. Diante das experiências da vida, cada qual passa pela sua peleja, traz as suas dores, guarda seus medos, carrega suas cicatrizes, ainda e sempre. É a sua voz soberana, meiga e fraterna que fala dentro de nós. Ela ainda ecoa, não simplesmente porque encarnastes, mas em cada mínimo trajeto das nossas experiências sucessivas tem a sua marca. Se observarmos de lá para cá, teu coração tem crescido em nós. Teu pensamento tem se feito devagarzinho em nossas ideias. Estamos nos erguendo, dia a dia, momento a momento, reconhecendo-nos quais as crianças que tu chamas para perto. Olha nos olhos e diz: o reino divino também é teu. A felicidade, a paz e a esperança também é tua. Guarda o dever cumprido, a reta consciência, a paciência e o perdão. Chaves benditas para a evolução. Sim, Jesus, louvamos-te por fortalecermos os nossos elos. Divulgar a tua mensagem é para além de falarmos isso ou aquilo, mas termos condições de estarmos mais juntos para atravessarmos as tempestades da vida e prosseguirmos, sim, adiante. Cairemos, erraremos, sim, mas procuraremos estarmos conectados ao teu coração, pedindo ainda mais uma vez que nos ajude a levantar, porque o nosso intuito, como Paulo nos ensina, é prosseguir com paciência para o alvo. Não nos percamos na crítica nem no elogio. Sejamos nós sóbrios para compreender que não haverá benditas palavras mais puras do que as da nossa consciência, que nos ajuda a perceber a extensão do nosso compromisso diante da terra, se em sucesso ou em fracasso nos visita, impondo-nos suor ou lágrima. Senhor Jesus, pedimos que nos ensine também a carregar a nossa cruz e avançar para além da solidão, da ingratidão e do desprezo, mas verdadeiramente fortalecido nesse sentimento profundo de paciência e de fé. O Pai que nos abençoa a existência ao mesmo que nos acompanha na jornada e que verdadeiramente sustenta-nos para que suportemos, por vezes, o peso das experiências, podem até nos ferir, mas que com esforço e confiança nos permitirão nos reconstruirmos cada vez mais fortes. Chico, Bezerra, Eurípides, São Francisco, Lívia, Célia, Paulo, Estevão, Abigail, gente boa, toda essa gente boa do mundo maior. Nós pedimos amparo para que aprendamos a lidar com as nossas dores sem ferir, para que nós aprendamos a lidar com as nossas frustrações sem nos vingar, para que nós marchemos mais humildes, reconhecendo a nossa pequenez, a extensão das nossas necessidades. É tempo de ser luz, luz que brilha pelo dever cumprido, luz que brilha pelo amor semeado. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Gratidão imensa, meu irmão. Queridos, que Deus nos abençoe a todos. Que possamos ter um final de semana de paz, sendo instrumento do Cristo, de amor, de harmonia, de concórdia, onde quer que estejamos. Uma boa noite a todos. Vitor, meu irmão, que Deus te ampare muito. Gratidão imensa. Queridos, boa noite, fiquem com Deus. Bom final de semana, até domingo.
Fiquem com Deus. Tchau, Vitor. Tchau, meu querido. Tchau, queridos. Tchau.